Satanás ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Porque quem te deu a autoridade foi Deus. Deus, o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus diz que aonde nós fazemos a planta do nosso pé, Deus nos dará por herança. Então hoje, quando você chegar na tua casa, se você sair desse lugar, você falar: Deus, eu hoje estou pedindo socorro pela minha casa, pela minha família. Eu não aceito mais essa situação, Senhor. Eu não aceito. Se coloca, meu amado, diante de Deus. Dá a tua oferta para Deus. Às vezes a gente vai dar mais oferta, mas eu não tenho dinheiro. Mas você tem o teu louvor. Você tem a tua adoração. Muitas das vezes, meu amado, a oferta para Deus, quando você olha para o teu amigo do teu lado que está passando por dificuldade, e fala assim: olha, Jesus te ama. Deus já tem isso como oferta. Deus não chamou a gente para ficar sentado na cadeira, olhando para a cara da missionária e do pastor Rogério. Até quando você vai ficar aí sentado? Até quando você vai deixar que os seus inimigos riam da tua cara? Porque se você não se colocar diante de Deus para salvar almas, para levar o nome dele a quem precisa, se você não se levantar para pedir socorro para Deus, não só pela tua vida, porque o cativeiro de Jó foi virado quando Jó orou pelos amigos dele. Aí sim, Deus virou o cativeiro dele. Porque é fácil, meu amado, orar pela vida de quem me ama. É fácil orar pela vida dos meus filhos. É fácil orar pela vida de quem eu amo e de quem eu tenho carinho. Mas eu vou orar pela vida daqueles que apontaram o dedo na minha cara e disseram assim: você não vai conseguir. Meu Deus. Você vai parar no meio do caminho. Aí você olha e fala assim: meu Deus, eu vou orar pelos meus inimigos. Eu vou orar para aquela pessoa que está me perseguindo lá no meu emprego. Não, eu não vou. Olha assim, meu amado. Determina bem sobre a vida dele. Determina que Deus vai quebrantar o coração dele. Ele vai estar aqui junto contigo orando e glorificando o nome de Deus. Determina que aquele coração de gelo lá vai ser quebrado. Porque, amado, a minha filha ela fala muito que eu sou trouxa. Mas a senhora acha que a senhora é crente? Porque a senhora tem que deixar o chão para passar em cima, né? Eu falei: não, não é isso. Porque eu aprendi que a gente tem que quebrantar o coração diante de Deus. Não adianta ficar guardando raiva e mágoa, sabe por quê? Porque isso vai fazer mal para o meu ministério. Isso vai fazer mal para mim. Porque quem está te fazendo mal está sendo afetado por isso. Você está. Porque você está na presença de Deus. Você aprendeu sobre o amor de Deus. Como que eu aprendo do amor de Deus, meu amado? E vou guardar raiva e mágoa para você. Como que eu estou na igreja recebendo de Deus e vou guardar: não, eu te odeio, não vai falar por você. Deus, eu perdoo, mas eu não quero nem olhar na cara dela. Deus não perdoou. Ou você perdoa e esquece, ou você não perdoa. Porque eu abri a boca e disse: eu perdoei, mas a pessoa passa por mim e atravessa a rua. Você não perdoou. Quem perdoa, esquece. Jesus foi cuspido pela minha vida e pela tua vida. Jesus apanhou. Jesus foi crucificado. Furaram as mãos dele. E mesmo assim, ele perdoou. Aleluia. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Será que eu e você teria essa capacidade de entregar o meu filho, a sua filha, para morrer por mim lá? Será que eu sou capaz de perdoar como Jesus perdoou aquelas pessoas que o açoitaram? Pessoas, meu amado, que ele tinha acabado de ajudar, pessoas que ele fez milagre por aquelas vidas, estavam ali para acusá-lo. Para acusá-lo. Muitas das vezes você fala: mas eu ajudei tanto, e olha o que ela está fazendo comigo, meu amado. Nem Jesus agradou todo mundo, por que nós vamos agradar? E ele era santo. Ele era santo, ele veio para salvar e não agradou todo mundo. E eu e você que somos falhas, continue ajudando, continue perdoando, continue clamando a Deus pelo socorro de Deus. Porque essas pessoas, meu amado, que te perseguem, elas precisam ver a luz de Deus brilhando na tua vida. E quando você clama a Deus pelo socorro dele, que ele venha ao teu favor, através da tua vida, ele vai salvar essa mesma vida que está te perseguindo. Porque aí a pessoa olha: olha o que Deus fez na vida dela, ele pode fazer na minha também. Pode. Muitas vezes a gente paga preço porque Deus manda: fulano, vai lá e fala. Deus fala assim: filha, vai ali e fala para aquela pessoa assim. Você fala assim: eu não vou não. Por isso que aqui Deus está falando assim: Deus vai te dar, glória a Deus, o pão de dores e a água do sofrimento. Mas Deus permite que eu passe por dores? Permite.
Sabe por quê? Para você glorificar o nome dele. Porque se tudo for um mar de rosas, se você aceitasse Jesus e no dia seguinte você conseguisse tudo que você queria, você ia estar na igreja até hoje? Ia? Não ia, né? Se você não tivesse passado por provação, será que você estava dentro da igreja? A irmã Edna estava contando no ensaio dos homens convertidos que os pais dela não queriam que ela fosse crente, né? E eu ouvi um testemunho, irmã Edna, parecido na rádio nesses dias. Só que no caso dele foi parecido foi de casa. Porque ele quer ser crente. Aí é tremendo, né? Hoje ele é um pastor na casa de Deus. E o mesmo, os pais dele, que expulsaram ele de casa porque ele queria ser crente, hoje em dia são convertidos, são missionários na obra de Deus. Então, meu amado, muitas das vezes, você sofre, você fala, mas Deus, por que eu estou passando por isso? Deus está permitindo. Mas da mesma forma que ele permite, a palavra dele diz que ele não vai se esconder da gente. Glória a Deus. Então você está sofrendo, mas ele está vendo. Ele está permitindo, mas ele está te segurando para você não cair. Só que muitas das vezes ele permite e você corre para o mundo. Não, deixa eu ir para o mundo que está melhor lá. Só que a palavra de Deus também diz que quando a gente sai de dentro da casa de Deus para voltar para o mundo, vem uma legião de demônios ao nosso encontro. Aí fica mais difícil de você sair, viu? Aí Satanás pide e borda. Fala, ó, eu tirei da tua casa. Sabe por quê, mamãe? Porque Satanás não quer todo mundo, porque isso aí já é dele. É que eles lá ele já tem, ele quer tirar a gente que está aqui dentro da presença de Deus. Ele quer tirar nós que estamos aqui orando, clamando e guardados pelas asas de Deus. É isso que ele quer, ele quer nos tirar. E a todo momento ele investe nas nossas vidas. Ele investe usando o teu filho, ele investe usando o teu marido. Ele investe quando você está pronto para ir para a igreja, que acontece uma entrevista. É Deus que está permitindo que aconteça entrevista para você deixar de adorar ele? Não, não é. É a obra de Satanás. Ah, não, peraí que eu vou dar um jeito nela. Não vai hoje, eu quero receber a bênção. Mas aí Deus fala, não, ela vai sim, porque eu tenho palco com ela naquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Então, mas se você está comendo pão de dores, como a palavra diz, e a água do sofrimento, não te preocupes, porque Deus está contigo. Aleluia. Deus está contigo e Ele vai te libertar, e Ele vai curar, Ele vai fazer na tua vida assim como Ele fez na vida de Jó, Ele vai virar o teu cativeiro. Ele vai virar o teu cativeiro. E hoje, meu amado, Deus está pedindo para que você clame pelo socorro dEle. Peça socorro a Deus. Para de contar a tua vida para os outros. Conta para Deus. Há um louvor que diz assim, ó. Quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta pela lágrima de crente não agir. O céu se comove na hora e vem a resposta, e não há no mundo quem possa impedir. Deus, a missionária fala, né? Agindo Deus, ninguém, irmão. Ninguém vai fazer a tua vida. Ninguém. Se Deus falar assim, ó, eu vou abençoar meu filho hoje. É hoje. É hoje. Não adianta. O teu vizinho falar, mas Deus falou. Depois é que Deus fala. Uma pessoa falou assim pra mim, como que tu sabe que é Deus que está falando? Eu falei, porque eu sei. Eu sinto. Mas eu vou na igreja e eu não sinto. Eu falei, vai ajoelhar e orar. Vai orar, vai clamar, vai chorar para Deus. Né? Porque tu ora, eu gosto. Porque muitas das vezes a gente ora, antes eu orava as missionárias, as pastoras pregando, falando, eu sempre achei isso bonito. Falando, meu Deus, é muito bom, né? E Deus falou para os filhos, vão orar, começar a ajoelhar, clamar a Deus. Por dons, eu peço muito a Deus dons espirituais, eu peço muito a Deus para Deus me dar discernimento, para me abrir a Bíblia e entender o que eu estou lendo. Entendeu? Porque a gente abrir a Bíblia, ler por ler, isso não vai significar em nada. A gente tem que pedir para Deus sabedoria. Pai, eu quero abrir e entender. Eu quero abrir e saber o que eu estou lendo e saber o que você quer falar comigo. Porque muitas das vezes a pessoa vai ter que dizer, eu quero revelação, daqui é revelação. Aqui é revelação.
você na Bíblia, Deus fala com você no louvor, Deus fala com você de todas as formas. Muitas vezes Deus fala com você até na sua casa. Você está lavando louça e Deus está ali no seu ouvido, ó. Filha, você não entende. Muitas das vezes você fala assim, Deus, eu quero um sinal. Deus está te dando um sinal que você não está vendo. Deus está te mostrando por onde que é para ir. E você fala assim, não, mas eu vou por aqui, porque Deus não mandou ir por ali. Meu amado, aprenda a ouvir a voz de Deus. Quando você orar, ajoelhar o teu joelho no chão e orar, não se levante com pressa, não. A gente deveria que acabar de orar, né? Quando orei, agora vou dormir. Se mantenha assim, ó. Ora e se mantenha assim ação com Jeová. Fecha o teu olho assim, quando você terminar de orar, e fala, Senhor, agora eu quero ouvir a tua voz. Senhor, agora eu quero sentir o teu falar. E você vai sentir, meu amado. Você vai sentir a presença de Deus. Você sente muitas das vezes tem gente que sente um arrepio. Muitas das vezes você vê certas coisas na sua casa. Esses dias no missionário, eu vi uma criança andando dentro da minha casa. E os meus filhos estavam dormindo. 2h30 da manhã. Eu falei, Jesus, eu fui orar, né? Deixa eu ver se estão dormindo mesmo. Não dormindo. Uma criança vestida de branco, e ela andava na minha casa toda, ela entrava dentro dos quartos. E eu fui conversar com uma abençoada que é cristã, né? Que é cristã. Ela falou para mim assim, cuidado com a criatura de Deus. Foi misericórdia de Jesus. Aí apareceu um pastor, eu falei, eu vou dar para esse pastor. Conversei com ele. Ele falou, peraí, primeiro eu vou orar. Ele orou e falou para mim, não, é um anjo de Deus. Tem coisa por aí tremenda, Deus vai fazer coisa nova. E ele falou isso para mim no domingo à tarde. Quando foi 2 da noite, o missionário falou que eu ia pregar. Eita Deus, porque eu vou falar uma coisa, eu fiquei muito feliz. Eu estou muito feliz de estar falando a palavra de Deus. Aleluia! Tem gente que vem para a igreja e fica feliz quando Deus entrega um milagre, né? Quando Deus fala que vai aparecer um dinheiro na conta, né? Eu estou feliz porque eu posso falar da palavra de Deus. Oh, glória, aleluia. Eu estou feliz porque hoje, meu amado, está se realizando um sonho. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Tu és tremendo, Jesus. Glória a Deus. Grande a tua glória. Muitas vezes, pessoas falaram para mim, você pregar, você tem dom, você não tem dom. E quando a missionária falou para mim que eu ia pregar, naquela madrugada eu chorei muito. Meu Deus. Mas não foi de tristeza, nem porque de alegria, porque é muito bom você poder falar da palavra de Deus. É muito bom, meu amado, você saber que Deus está te vendo. Que dentro da minha casa, eu passo por prova, e nesse momento eu estou passando por coisas que só Deus sabe. E a minha filha, ela estava na igreja e hoje ela está afastada. É uma rebeldia tremenda. Aleluia, Jesus. Mas assim, eu tenho fé que Deus vai chamar ela de volta. Deus vai chamar ela de volta. Glória a Deus. Só que se eu me prostrar, meu amado, a situação não vai melhorar, ela vai só piorar. Se eu falar, não, eu não vou lá falar de Deus, porque a minha vida está... Eu estou passando por problema, então eu vou lá falar o quê? Não, eu tenho que falar. Eu tenho que falar, porque Deus está pedindo para nós clamarmos por socorro. Glória a Deus. Glória a Deus. Mamãe, vamos clamar pelo socorro de Deus. Vamos orar. Vamos nos entregar para Ele, porque Ele vai te responder. Tem pessoas aqui que falam assim, eu estou precisando de uma resposta de Deus. Você falou com Deus nessa madrugada. Deus está dizendo assim, eu vou te responder. Continua orando. Aleluia. Ora, porque eu vou me revelar para ti. E eu vou mostrar para ti que eu sou Deus na tua vida. E aqueles que estão te apontando, te julgando, eles vão ter que ver a tua vitória em mim. Porque eu sou Deus na tua vida. Eu sou o Deus que faz. Eu sou Deus. Eu creio, meu Deus. Deus grande e poderoso sou eu. O grande eu sou, o Jeová Jireh. E quando eu determino, não há quem possa impedir. Não adianta o inimigo falar assim, ó, eu vou derrubar. Não vai não, porque eu estou na vida dele. Eu estou na vida dela, não vai não. Não vai não. O livro de Esther é um livro que eu gosto muito,
Conta a história de Mardoqueu. E o inimigo tinha já marcado a forca para matar ele. Já tinha dado a hora. E Deus falou assim: o meu servo não. Não está na hora dele. Quem decide a hora do servo de Deus é Deus. Quem decide a hora que você vai fechar o olho e vai para a glória é Deus. Não é você. Para esse negócio de eu vou me matar. Você não vai se matar porque Deus mandou. Não vai a tua hora. E quando você ouvir a informação, eu vou me matar, se você não vai se matar não. Porque Jesus te ama. E Ele tem chamado na tua vida. E Mardoqueu já tinha dado hora para ele morrer. A mãe já tinha tudo preparado. Só que quem morreu na forca que ele amou foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Às vezes o teu inimigo tem dado hora para te ver caído. Mas é Deus. Vem e fala, vem aqui. É você que vai cair, ela não. Mamãe me chamar com conselho tutelar para levar os meus filhos. Assistente social veio na minha porta. E para a honra e glória do Senhor, tinha uma abençoada lá e falou assim: ela não está não. Ela está na igreja. E a assistente social foi embora. Ela falou: fala para ela que terça-feira eu volto. Até hoje ela não voltou. E eu orei a Deus e falei: Senhor, tu sabes das minhas necessidades. Tu sabes o que eu tenho passado. E Deus falou para mim: filha, eu não vou te deixar envergonhada. Aleluia. Meu amado, eu fui num coquetel do político sábado e tinha missionário no sofá, encostado numa caçamba de lixo. E uma pessoa que estava do meu lado falou para mim assim: olha, teu marido já trouxe as mobílias para vocês não serem despejados. A gente ama essas coisas dos atribulados, né? Eu falei: glória a Deus, né? Glória a Deus. Eu virei de outra para ela: não. Deus te abençoe, glória a Deus. Ela está falando, né? Mas que dá a última palavra, meu Deus. Glória a Deus. Não é? Não é nem a prefeitura, nem o morão, nem ninguém. Que dá a última palavra na minha vida é Deus. E eu creio que eu só vou sair dali se for vontade de Deus. Porque se não for, eu vou continuar ali. Eu vou continuar ali. Mamãe, eu queria pedir para a missionária, para a irmã Edna, para nós estarmos orando pela vida das irmãs. Meu amado, que hoje a filha está pequena, vamos clamar a Deus. Está chovendo, a filha está pequena hoje. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Santo, meu Deus. Glorifica o nome dele, amado. Deus hoje tem grandes coisas para fazer na vida de pessoas aqui. Ele só está esperando você tomar uma atitude de dizer: Senhor, socorro. Entrega na mão de Deus e deixa na mão de Deus. Não é fazer assim, ó. Deus, tá aqui, ó, na tua mão. Aí eu boto na mão de Deus. Aí começa a demorar muito, eu falo: peraí, daqui de volta. Não. O que está na mão de Deus é para ficar na mão de Deus. Porque se você botar a mão, aí não acontece nada. Porque quando Deus começa a agradar, você tira. Quando Deus começa a trabalhar, você vai e tira da mão dele. O que está na mão dele é para ficar na mão dele. Eu queria pedir para as irmãs virem aqui na frente. Glória a Deus. Tá orando. Eu vou estar orando pela vida das irmãs. E eu gostaria que as missionárias, que a missionária Rosângela e a missionária Edna possam irmãos ouvir. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu me coloco, Senhor, meu Deus, na tua presença, Pai querido. Para pedir, Senhor, meu Deus, por essas vidas, Senhor, meu Deus. Pessoas, Senhor, meu Deus, que tem clamado pelo teu socorro. Pai, eu não sei, mas tu conheces o coração, Senhor, meu Deus. Vai de encontro, Senhor, a cada vida. Senhor, meu Deus, derrama das tuas bênçãos sobre a vida dos teus filhos. Senhor Jesus, tu sabes qual é o socorro que elas precisam. Envia anjos, Senhor, meu Deus, anjos de milagres,